Desde 2008, quando teve início a crise econômica internacional, 43 usinas de processamento de cana-de-açúcar fecharam as portas. E de acordo com projeções da UNICA, União de Indústria de Cana-de-Açúcar, nos próximos 2 a 3 anos, 60 usinas de açúcar e etanol, das 330 em funcionamento na região centro-sul do Brasil, deverão fechar ou mudar de donos. Segundo representantes do setor, algumas empresas enfrentam problemas causados por má gestão, mas a maioria sofre pela perda de produtividade agrícola. Falta de recursos para renovar e ampliar a plantação, 3 safras consecutivas afetadas por problemas climáticos e a perda de competitividade frente à gasolina são outros problemas apontados. Para discutir a crise na produção de cana-de-açúcar e etanol, estão aqui no estúdio os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Renan Filho, do PMDB de Alagoas, que lançaram recentemente a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar o debate perguntando ao deputado Arnaldo Jardim, que é coordenador da frente, quais são as principais bandeiras, os principais pontos do manifesto lançado pela frente no início de novembro. Primeiro dizer, como você apresentou a todos nós, Fabiana, que a situação realmente é muito grave. O setor está desativando parte do seu setor, do seu parque produtivo. Nós temos um desestímulo imenso nos plantadores e fornecedores de cana, e isso está levando muitos trabalhadores da área rural e da área industrial também ao desemprego. Por conta disso é que a frente se mobilizou. Me permita só antes destacar o fato de que a frente é pluripartidária. Eu sou de um partido, no caso o PPS, que é um partido de oposição, o deputado Renan Filho é um deputado do PMDB, um partido da base do governo, e nós fizemos de uma forma em que a frente não tem nenhuma propriedade partidária, ela é de todos os partidos e nela todos os partidos estão representados e ela não é nem de situação nem de oposição, ela é a favor do setor sucroenergético. Então, numa convergência de esforço para que o setor possa ir adiante. Quais são as bandeiras que nós vamos focar? Primeiro, uma necessidade de mudar a sistemática de fixação do preço do etanol. Hoje nós temos uma vinculação do preço do etanol com a gasolina, o preço da gasolina artificialmente mantido, e isso vale toda uma discussão aqui sobre o ônus que isso está significando para a Petrobras, essa tentativa de uma forma artificial de manter a situação inflacionária sob controle com o preço de combustíveis, que está custando muito alto. Segundo, continuarmos nessa busca de produtividade que você mencionou, com medidas tais como a pesquisa para o etanol de segunda geração e fazer com que no Inovar Auto, que é todo um programa de inovação da indústria automobilística, nós tenhamos um destaque exatamente para o motor flex, que precisa ser aperfeiçoado na sua capacidade exatamente de produção. Terceira questão, que vai nortear a atividade da nossa frente, a utilização do bagaço da cana como fonte produtora de energia, porque isso agrega valor ao sistema também. Destaco a questão tributária, retomar a função da CID, para com isso reconhecer as externalidades do etanol e menciono ainda o esforço para que o etanol, reconhecido como uma commodity internacional, nós possamos, na esteira do seu aumento de produção, não só suprir o mercado nacional, mas aproveitar uma janela extraordinária de oportunidades que há para a exportação do etanol, neste momento que o etanol do milho, produzido nos Estados Unidos, cuja produção é bem maior do que a do nosso etanol já hoje, mas ele é muito caro, ambientalmente desconfortável e há uma revisão do subsídio lá feito, portanto, dando oportunidade que o nosso etanol entre. Esses são alguns dos pontos que vão nortear a ação da frente. Deputado Renan Filho, o senhor deputado Arnaldo Jardim ressaltou que a frente é pluripartidária, envolve partidos da oposição e da situação, e ela também, geograficamente, abrange estados do Sudeste e do Nordeste, como o caso de Alagoas, estado que o senhor representa, deputado Renan. O Nordeste foi beneficiado recentemente por subsídios que o governo federal concedeu.
Isso amenizou a situação dos produtores de cana-de-açúcar? Resolve a situação ou ainda é necessário mais medidas? Olha, o que o deputado Arnaldo coloca é muito importante, porque aqui na casa, pela sistemática da Câmara dos Deputados, é importante que as frentes elas sejam mesmo pluripartidárias. Elas discutam os problemas do país e não a situação de governo e oposição. Nesse caso, especificamente, nesse tema, como você coloca, o governo tem tomado algumas medidas no sentido de estimular o setor. Uma delas foi a desoneração da produção, zerando PIS e CONFINS. O governo também editou 2 medidas provisórias que garantiram a subvenção da cana para o produtor da cana, para o produtor de cana, e a subvenção do etanol para a indústria. Isso ajudou bastante também. Foram 2 medidas representativas, mais de R$500 bilhão injetado diretamente na economia do Nordeste. Quando o deputado Arnaldo Jardim coloca o problema do setor sucroenergético no Brasil, esse problema é muito maior no Nordeste, porque lá a produtividade é ainda menor, nós temos problemas de relevo, de solo acidentado, de baixa produtividade da terra em alguns lugares, de problemas climáticos muito duros. Na última seca que afetou a região, em alguns lugares nós perdemos cerca de 40% da produção, o que significa dizer que o resultado desse somatório de problemas que existem no âmbito nacional com os problemas específicos do Nordeste fazem do setor no Nordeste atravessar a pior crise de sua história. Alagoas já foi um dos grandes produtores de açúcar e álcool no Brasil. Hoje, somente o estado de Goiás produz mais do que todo o Nordeste junto. Isso é um dado muito cruel, porque demonstra que o setor está desempregando no Nordeste. Quando há desemprego no campo, essas pessoas se deslocam para as periferias das grandes cidades, o que cria um conflito muito grande social e, portanto, nós temos assim vários outros problemas em decorrência disso. Por isso, eu achei muito importante nós termos lançado essa frente com uma densidade política e empresarial muito grande, e nós vamos discutir esse problema no âmbito nacional e buscar saídas também para o problema do Nordeste, que precisa ser tratado de forma diferenciada dentro do país. Mas e em relação a essa questão da política, em relação ao preço da gasolina, adianta, resolve a concessão de subvenções aos produtores de etanol, enquanto o preço da gasolina continua sendo usado de uma maneira, sendo tabelado Artificial. sendo mantido baixo de maneira artificial, ou seja, a competitividade do etanol frente à gasolina não conseguindo se manter como era no passado? Eu queria só colocar aqui para o deputado Arnaldo explicar a posição dele. Eu acho que toda vez quando você mexe em preço na economia artificialmente, isso cria externalidades e dificulta muitos setores, não é verdade? A gasolina, da forma que o Brasil vem praticando, a política de preço da gasolina praticada pela Petrobras, que compra a gasolina mais cara do que vende ao consumidor interno, ela cria muitos problemas para alguns setores. O do etanol é o principal. E, infelizmente, nós não conseguiremos segurar a inflação, mantendo o preço da gasolina estabilizado. O próprio governo federal já percebeu isso. A Petrobras já anunciou uma política de recuperação do preço da gasolina e quer tornar público isso, quer para dar tranquilidade aos mercados e para diminuir a externalidade na economia. Sem dúvida, para o setor... Mas você acha que isso é possível, por exemplo, essa recuperação do preço, ela pode ser feita antes das eleições do ano que vem, de 2014? Acho que sem dúvida vai ser feito. A própria presidente Dilma já disse que esse é o caminho. A gente pensa muito somente em eleição, mas os problemas do país, eles têm de ser resolvidos. Infelizmente, as coisas têm de ser resolvidas. A inflação está dentro da meta, ela vem caindo ao longo dos últimos 12 meses e abre espaço para que a gasolina recupere seu preço, o que não tinha algum tempo atrás. O Brasil estava com a inflação acima da meta estabelecida, o que gera outros problemas. Mas, sem dúvida, é importante para o setor a recuperação do preço da gasolina, porque com preço baixo tem muito produtor de etanol que está tendo prejuízo ao vender. Isso é insustentável no longo prazo. E enquanto a Petrobras tem espaço para manter esse preço, infelizmente o setor do etanol, do álcool no Brasil, não possui o mesmo espaço.
Eu concordo integralmente com o deputado Renan Filho. Parabenizo ele pela clareza da análise e pela objetividade da proposta. Tem um temor. Qual é o temor do senhor, Que o deputado Arnaldo governo Jardim? caia na tentação de esticar essa artificialidade, de manter a Petrobras numa situação que já está difícil e pode ficar muito difícil, porque a Petrobras sistematicamente está arcando com prejuízo, e a consequência disso é um círculo absolutamente perverso. Por quê? A Petrobras tendo prejuízo, a Petrobras tem dificuldade de manter o seu investimento na exploração e extração do petróleo. O que nós estamos fazendo? Quando o etanol não cresce, premido pela falta de competitividade por problemas de preço, o etanol não consegue suprir a demanda que é crescente do Brasil, a Petrobras não está avançando na produção de petróleo e, consequentemente, de gasolina de forma significativa, nós estamos aumentando a importação. Então, eu concordo totalmente com a análise, essa é a análise da frente, esse é o posicionamento e essa é a nossa proposta. Realismo no preço dos combustíveis para que isso possa corrigir a distorção hoje, pela qual é penalizada a Petrobras e que está matando o nosso etanol. E, por outro lado, torço para que o governo não caia na tentação. A presidenta tem postergado muitas medidas por conta do seu interesse político eleitoral. E eu acho lamentável que isso aconteça. Acho que ela pode até se recuperar bem de fazer. Uma outra questão que eu quero fazer, só uma ligeira retificação, porque eu entendi bem o que você falou, Fabiano, mas o governo apresentou medidas, mas a medida provisória de desoneração do PIS e COFINS, que o deputado Renan também se referiu, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado com uma série de aperfeiçoamentos. Verdade. E a medida também, que é essa medida de benefício ao Nordeste, também foi feito aqui a sua aprovação pela Câmara e pelo Senado, e esta proposta veio a partir de demanda das lideranças que solicitaram ao governo o envio. Porque, ou seja, nós temos feito a lição de casa, aqui do ponto de vista do parlamento. O que falta ainda de algumas medidas? Essa possibilidade que nós concordamos e a frente encampa, tá certo, e vai começar uma campanha pela ampliação da mistura do etanol na gasolina, isso é muito importante. E nós queremos também uma clara definição de cenário. O que significa cenário aí? Na matriz energética tem o item matriz de combustíveis. O que significa isso, minha gente? É o conjunto daqueles combustíveis que são usados pelo país. Nós tínhamos um cenário em que, para o carro leve, nós estamos tirando caminhão e trator, né, Renan? E ônibus que são movidos a diesel em geral. Tem algumas que já estão começando a mudar, mas em geral são assim. Naquilo que é gasolina / etanol, nós chegamos até 4 anos atrás, 56% do combustível era o etanol. Nós baixamos agora para 34%. Você não consegue projetar um cenário para nenhum combustível de produção, de possibilidade, de acordo, se você não tem isso determinado. Então nós queremos que os investimentos possam vir com esse cenário de dizer o seguinte: na matriz de combustíveis do país, o etanol será responsável por tanto por cento. Ou até numa faixa, porque não é um número exato, mas vai ser entre 60% e 50%. Porque isso dá toda a previsibilidade, que é uma coisa fundamental e que vai levar não só ao incremento da produção, mas vai levar depois a um ganho e a uma diminuição de preço. A gente vai continuar com essa discussão dentro de alguns minutos, deputados. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Renan Filho, do PMDB de Alagoas. Nosso assunto hoje é a crise no setor de cana-de-açúcar. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, nós estávamos falando em como fazer com que a matriz energética seja baseada, tenha uma proporção de carros movidos a álcool, que o etanol tenha uma participação assegurada. Agora, nós estávamos conversando sobre a questão dos carros flex, né? Hoje em dia, a produção é quase que integralmente de carros flex. Agora, uma vez o carro sendo produzido flex, o consumidor comprando, como ter certeza que ele vai fazer a opção pelo etanol? Deputado Renan Filho.
só tem essa certeza se o preço do etanol for 70% ou abaixo disso do preço da gasolina. Por isso, esse é o principal problema. O preço da gasolina ele afeta diretamente a demanda por etanol. Eu queria só apoiar aqui o que colocou o deputado Arnaldo anteriormente, dizendo o seguinte, que voltando àquela questão do preço da gasolina, é que o que abre espaço político para a retomada do preço da gasolina é que apoiam a elevação do preço tanto a oposição quanto o próprio governo. O que há no país é um momento econômico da retomada da inflação e que impediu por um período que os preços se elevassem sem controle. E o governo precisou tomar algumas medidas emergenciais, mas agora, com esse caminho reaberto, e nós esperamos que no curto prazo isso possa acontecer, abre-se espaço para que o etanol seja vantajoso para o cidadão comum retomar o abastecimento dos seus veículos com o álcool e não somente com a gasolina, que é o que ocorre hoje. Por isso colocou o deputado Arnaldo que o etanol já representou mais de 50% do consumo na matriz energética e hoje é um pouquinho acima de 30%. É muito importante que nós tenhamos a previsão, cenário, previsibilidade, um cenário, como ocorre na economia, com uma meta de inflação, ou com superávit primário, ou como existe em outros sistemas, uma banda cambial, que no Brasil tem o câmbio flutuante, mas assim, essa previsibilidade ela é fundamental, porque ela garante investimentos, ela dá segurança ao investidor, ela possibilita que o mercado se adeque, busque crédito, porque esse é um dos grandes problemas hoje do setor, que o sistema bancário tem dificuldade de emprestar, porque eles sabem que é menos rentável para o consumidor de etanol abastecer o seu veículo com álcool. Portanto, fica mais difícil. O produtor não vai ter retorno. Não vai ter retorno, o retorno fica diminuído, o prejuízo de muitas indústrias causa o fechamento, como você colocou no início do programa, isso dificulta o crédito, dificulta os investimentos, dificulta produzir mais e achata a rentabilidade do setor como um todo. Um setor que é chave, né? Vamos só reforçar aqui, vocês já sabem, o deputado Renan falou, a Fabiana destacou, o etanol significa um combustível amigável do ponto de vista ambiental. Nesse momento que o mundo todo discute mudanças climáticas, imaginemos estou falando lá do meu caso, a cidade de São Paulo, que é aquele imenso aglomerado, 70 mil novos veículos entram em circulação por ano, imaginemos nós sem a mistura e sem o uso do etanol. O grau de poluição que isso significar, o impacto que isso tem na saúde pública. Além de um outro aspecto, todo o processo de produção do etanol, ele gera empregos em toda a cadeia, tá certo? Você testemunha isso lá, a preocupação do deputado Renan, como disse, olha, a situação lá de Alagoas, como é que vai ficar? Tem desemprego e assim sucessivamente. Então, é toda uma cadeia muito importante que nós não podemos perder. São 800 mil empregos diretos? 800 mil empregos diretos, a cadeia toda de logística que está acoplado a isso, o ativo que significa, nós temos uma rede de distribuição de combustível em que convivem duas bombas. Todos os postos têm lá a bomba do etanol e a bomba da gasolina. Isso foi construído, isso significa um patrimônio extraordinário que você não pode sacrificar nesse momento. Quando o ex-presidente Lula foi ao mundo dizer que nós éramos o rei do combustível renovável, tudo mais tal, nós vemos agora a situação em que isso perde vigor, esse combustível diminui a sua participação relativa e hoje está objetivamente em risco. Por conta disso é que surgiu à frente, por conta disso que nós estamos discutindo aqui, no plano da formação de preço, no plano de permanecer constante a inovação nos diferentes aspectos e criar, portanto, um processo nós chamamos de valorização, de retomada da produção do etanol. Agora, entre os pontos levantados no manifesto de fundação da Frente Parlamentar, está a recuperação da função originária da CID. Deputado Renan, qual seria, então, para que seria essa recuperação? Eu peço permissão ao deputado Arnaldo. A CID, ela é um imposto que foi criado ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, para melhoramento de estradas, ajudar as prefeituras, o governo federal fazer investimentos na malha rodoviária do país, mas ela foi zerada
pela presidente Dilma justamente para não elevar o preço da gasolina, para abrir espaço para a sustentabilidade do preço da gasolina e com isso ajudar a conter a inflação. Com a retomada da CID, logicamente, aumenta a competitividade do etanol. E isso também elevaria o preço da gasolina para o consumidor. O deputado Arnaldo pode colocar melhor. E geraria recursos para geraria investimento recursos em estradas. Revitalizar a função original da CID é justamente isso, é abrir espaço para a manutenção da malha viária. Dentro desse raciocínio, está fazendo o deputado Renan muito bem, quer dizer, a destinação da CID. Agora, um imposto, ele tem uma função regulatória. Por isso que ela chama uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Exatamente. Então, além de ser essa questão de arrecadar, importante, estrutural, importante, ela tem a função de comparação. O que aconteceu? Nós tivemos um momento em que o governo baixou a CID sobre a gasolina. Então, nós fizemos o contrário daquilo que é a medida tributária. A medida tributária deveria ser para estimular o etanol. A carga tributária do etanol, em comparação com a gasolina, ser menor. E nós tivemos uma diminuição relativa maior da gasolina. Então, a diminuição foi maior para o combustível fóssil do que para o combustível renovável. Exatamente o inverso que nós poderíamos. Determinado por uma coisa muito pontual, de manter sob controle aquilo que nós chamamos o controle que se manteve sobre a questão dos combustíveis. Mas relativamente, por isso nós falamos retomar a função originária. A função da CID, além de arrecadar e destinar para estradas, regular. Bem diz, é para regular o mercado. E era para ser um fator para dar competitividade ao etanol. A carga tributária sobre o etanol ser menor para exatamente ele poder ter uma participação crescente. Eu tenho um ponto de vista semelhante com o que coloca o deputado Arnaldo, eu tenho certeza que ele também pensa assim, é que todos nós somos contra novos impostos. Né? Retomar a CID não é retomar a arrecadação para o governo somente por isso. O que precisa é que, como disse o deputado Arnaldo, que a cadeia do etanol ela tenha, quando o governo decidir desonerar a gasolina por algum motivo, que a desoneração seja ao mínimo proporcional na cadeia do etanol, o que não aconteceu, apesar de termos também tido desoneração na cadeia de PIS e COFINS. Eles querem um diferencial entre os preços do etanol exato. Esse é o ideal. Da gasolina. Esse é o ideal porque o etanol, além da sua grande parte ter a produção interna, isso girar a economia do país, gera emprego, investimentos, ele é ambientalmente correto. Praticamente todas as indústrias do setor são autossuficientes em energia, eles geram energia elétrica de biomassa e vendem o excedente, o que transforma o setor num dos únicos a serem autossuficientes em energia elétrica, que é um dos problemas do país também. Nós estamos correndo atrás de diversificar nossa matriz, de criar condições para expandir a oferta de energia elétrica, construindo grandes hidrelétricas no país. Portanto, um setor como esse, que é também autossuficiente em energia elétrica, ele tem de sempre ser incentivado, porque além de produzir a sua própria energia, ele vende energia para outros setores da economia. De forma que, quando há desoneração... Nesse sentido, deixa eu fazer só uma parte, porque você o tempo todo está nos cobrando, nós estamos muito preocupados, né? Eu tenho discutido com toda a diretoria da frente, deputado Renan, e temos discutido com os demais parlamentares, repito, dos diferentes partidos, de todos os estados, e nós temos proposta. Então, nesse caso, daquilo que está discorrendo o deputado Renan, que é a energia gerada a partir da cogeração, bagaço da cana, queimar o bagaço da cana, ao invés de deixá-la ao relento, é um problema. Quando decanta, produz metano, é muito ruim do ponto de vista ambiental. Nós estamos propondo que a ANEEL faça leilões específicos para contratar energia a partir daí. Então, para cada um desses itens, nós temos uma proposta da frente para exatamente viabilizar isso. A exemplo do que foi feito na geração de energia eólica, porque não haveria energia eólica no Brasil se não tivessem sido feitos os leilões específicos, porque a tecnologia, quando ela é criada, ela é sempre um pouco mais cara do que outras. Não tem como comparar o custo da geração de energia por biomassa com a geração de energia hidroelétrica ou a energia termoelétrica, de forma que a biomassa ela é fundamental porque ela era anteriormente um resíduo e hoje é combustível. Diversificar a matriz, né? E não ficar com uma Fica matriz dependente de uma única fonte de energia. Exatamente. Sem dúvida, o Brasil é exemplo nesse setor para o mundo e precisa ampliar. E renovável. Deputados, eu agradeço muito a presença dos senhores aqui no estúdio.
Agradeço a participação do deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e do deputado Renan Filho, do PMDB de Alagoas, aqui no debate. E agradeço também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara. Lembrando que você pode assistir novamente a esse programa ou as outras edições do Brasil em Debate na internet. Anote o endereço www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.